O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Eduardo, meu padrinho de ordenação, que sempre reza por mim, que bom estar aqui celebrando este dia de Santo Inácio de Loyola contigo. Também, Padre Guido, que bom também estar contigo. Irmãos e irmãs, irmãos que nos acompanham através da TV, da internet. Que bom que estamos em torno do altar do Senhor. Nós ouvimos leituras que realmente nos inspiram a largar tudo, porque nós encontramos um tesouro no campo. E hoje apresento para vocês esta figura, este irmão nosso, mais velho, chamado Inácio de Loyola, que encontrou este tesouro no campo. Inácio nasceu num momento bem difícil da história. As grandes navegações começavam a acontecer. Inácio era um soldado lá na Espanha, e naquele local, Inácio vai crescer no coração de Inácio uma vaidade imensa pela cavalaria, por ser um soldado, por conquistar damas, um homem entregue às vaidades do mundo. De repente, numa batalha, recebe um tiro de canhão que raspa pela sua perna e acaba deixando este homem vaidoso, soldado, quase inválido. Inácio vai para a casa da sua cunhada. E um homem interessado em romances de cavalaria, que era, na verdade, eram os livros que se lia naquela época, Inácio vai pedir a esta cunhada alguns romances. A cunhada não tem. Ela só tem o livro da vida de Cristo e dos santos. Inácio, primeiramente, vai rejeitar. Mas depois ele acaba consentindo. Tanto tempo em cima de uma cama, se recuperando daquela batalha ainda. Então ele aceita e começa a ler. Aquilo começa a transformar o coração daquele homem Íñigo, ainda chamado, e ele vai percebendo que as coisas vão mudando na vida dele. Na medida em que vai lendo a vida de Cristo e a vida dos santos, ele vai percebendo que tem um tesouro escondido que ele ainda não tinha encontrado. Depois deixa os livros e começa a pensar novamente em conquistar as damas, em ser soldado para sua vaidade pessoal. Mas aqueles pensamentos vão embora. Já retornando aos livros, os pensamentos santos ficam no coração e o deixam contente. E esta alegria não vai embora. Isto, na verdade, vai ser compreendido depois como discernimento espiritual. Ou seja, um pensamento que me leva às coisas do mundo, à vaidade, ao egoísmo, vem do demônio. Mas aqueles santos, em imitar os santos, em seguir a Cristo, permanece e não sai do coração humano. Inácio vai perceber isso. Mas ao ler a vida dos santos, principalmente de São Domingos e de São Francisco de Assis, ele vai perceber, meu Deus, e vai se perguntar: se São Francisco fez isso, eu também posso fazer. Se São Domingos fez isso, eu também
posso fazer? Hoje diríamos, se Santo Inácio fez isso, eu também posso fazer. Mas Inácio é tão vaidoso também espiritualmente que vai dizer, eu vou fazer ainda coisas melhores. Vou imitar os santos penitentes e fazer ainda mais penitência. Posso ser até melhor do que eles, diz Santo Inácio. Inácio vai iniciar o processo de conversão, porque a conversão não acontece simplesmente num dia, ela é diária, e ela vai crescendo e se aprofundando na medida em que nós vamos nos abrindo à graça de Deus. Inácio vai se tornar um peregrino, vai deixar as suas honras, vai partir em missão, em destino à Terra Santa, vai percorrer a Espanha, lá no mosteiro de Montserrat, diante da imagem de Montserrat, após 3 dias de confissão. Imaginamos quantos pecados tinha Santo Inácio, 3 dias de confissão. Acredito que alguns de nós aqui precisaríamos pelo menos de uma semana, né? Inácio, 3 dias de confissão, vai colocar a sua espada, a sua armadura, diante da imagem de Nossa Senhora e vai se tornar ali um soldado de Deus, debaixo do véu de Nossa Senhora. Vai tirar a sua roupa de soldado, se despir daquela roupa, daquela armadura, e vai entregar a um pobre. E vai se vestir como pobre, mendigo, e assim vai caminhar Inácio. Livre, livre das suas honras, do seu nome, daquilo que tinha, das suas seguranças, em destino à Terra Santa. Inácio vai pouco a pouco aprendendo com o Senhor como Deus vai guiando este homem e como Deus é semelhante a um professor que vai ajudando o seu aluno a avançar no conhecimento dele. Inácio, a partir dessa sua experiência de Deus, ele vai escrever um método de oração, a partir também do discernimento espiritual. E este método nós conhecemos hoje como exercícios espirituais inacianos. Hoje é possível fazer em todo o mundo os exercícios espirituais de Santo Inácio. Inácio vai continuar o seu caminho. Vai a Jerusalém, é expulso de Jerusalém, vai começar a estudar, sente a necessidade de estudar, chega em Paris, lá conhece alguns companheiros, está no mesmo quarto que alguns companheiros, que alguns homens famosos, um deles chamado Francisco Xavier, que era um jovem também muito vaidoso, que não queria nada com Deus. Inácio vai chegar para Francisco e vai dizer assim, Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Inácio diz que Francisco Xavier foi um dos homens mais difíceis para ganhar para Cristo. Mas ele ganhou um missionário que depois vai se tornar o primeiro cristão que vai chegar em terras orientais e levará o cristianismo ao Japão. E o primeiro cristão não chegou a tocar a China, mas o sonho dele era conquistar a China. Este menininho, companheiro de quarto de Inácio. E o outro, Fabro, que foi canonizado, um dos primeiros santos a ser canonizados pelo Papa Francisco. Esses 3 companheiros, com mais alguns, vão fazer votos de ir a Jerusalém, além de pobreza e castidade. Chegam a Roma, se colocam à disposição do Papa, para o Papa os enviar em missão. São homens apaixonados por Cristo. E o Papa, então, os enviará em missão. E esse grupo crescerá muito. Chegará até Portugal. O interessante notar que primo de Santo Inácio nasceu em Aspeitia, que fica a 5 quilômetros mais ou menos da casa de Santo Inácio. E este homem vai depois morar nas Ilhas Canárias. E lá nas Ilhas Canárias conhecerá a mãe e terá um filho. E este filho terá o nome de José de Anchieta. Anchieta vai conhecer os jesuítas somente em Coimbra. Ali, em Coimbra, é enviado ao Brasil. Portanto, São José de Anchieta, nosso apóstolo do Brasil, padroeiro do Brasil, é primo de Santo Inácio de Loyola. Ambos jesuítas. Os jesuítas vão assumir missões por todo o mundo para levar o evangelho. São homens como Inácio apaixonados pelo rei e pelo reino. Porque não é possível se apaixonar pelo rei
e não se apaixonar pelo reino dele, pelos valores do Evangelho. E esses homens, então, apaixonados, vão assumir as suas missões em todo o mundo. Santo Inácio de Loyola, dizem as crônicas, que quando foi enviar São Francisco Xavier como núncio apostólico para as terras orientais, que até então eram desconhecidas, o mundo ainda, o mapa mundi estava se dilatando e os jesuítas ajudaram muito a isso. Santo Inácio diz para São Francisco: vai, ite, inflamate omnia. Vai, inflame, bote fogo no mundo inteiro, em tudo. Este é o papel, então, dos jesuítas a partir da experiência de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio nos ensina que o amor vale mais em obras do que em palavras. Hoje nós temos um grande filho de Santo Inácio que, com a espiritualidade de Santo Inácio, tem inflamado os corações de toda a igreja. Como é o nome deste filho de Santo Inácio? Além do Padre Eduardo, o Papa Francisco, o nosso querido companheiro que está lá em Roma, e a partir da espiritualidade inaciana, a partir da inspiração de Santo Inácio, tem ajudado a igreja a realmente discernir os movimentos do Espírito Santo hoje. O Papa Francisco é um exemplo para todos nós de alguém que se deixou abraçar por esse espírito tão profundo de trabalhar pela maior glória de Deus e inflamar todas as almas, todos os corações do mesmo amor de Jesus. Portanto, é muito interessante perceber que um santo é uma pessoa normal, é uma pessoa comum, que deseja do fundo do seu coração, mas não com um voluntarismo. Inácio, vocês viram, Inácio no início pensava: eu posso fazer grandes coisas. É verdade, Inácio. Mas Inácio vai aprender que nada pode sem a graça de Deus. E é na medida em que nós vamos nos abrindo para esta graça, que a graça vai acontecendo na vida de todos nós. Por isso, Inácio hoje inspira cada um de nós a dizer que fiz, que faço e o que farei por Cristo.